Boa noite. Boa noite, gente. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para nós, mulheres. Guerreiras, fortes, corajosas, né? Mulher empreendedora, cristã, abençoada. E aí, né, na batalha. Gente, hoje a gente vai ler Esdras. Eu fui agora à tarde para a igreja e a palavra hoje bateu pesado. A gente vai ler Esdras 9, tá? E sabe que às vezes a gente precisa de coragem para dizer a verdade, né? Principalmente porque a verdade às vezes não é bonita. A gente espera dizer coisas bonitas para Deus, mas às vezes a verdade não é muito bonita. E aí a gente não fala, mas é exatamente isso que nós precisamos dizer, a verdade. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Pai, obrigada, Senhor, pelo nosso dia, pela nossa família, pela comida, pela bebida, pelo tempo, pela palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, naquilo que nós não sabemos como orar. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender a sua palavra. Amém. Oi, boa noite. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. E como eu tava falando, fui na igreja agora à tarde e muitas vezes a gente não tem a coragem de dizer para Deus as nossas verdades, né? Porque às vezes elas não são bonitas, mas é exatamente isso que a gente tem que dizer, tá? E esse texto aqui vai falar sobre verdade. Fala assim: ô Ana, encosta aqui pra mãe, que eu vou fazer a live. Encosta aqui pra mim, por favor. Obrigada. Fala assim, Esdras 9. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Esdras está falando. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus. Os cananeus queimavam crianças ao deus Moloque. Dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Todos eles tinham vários ídolos, né? Tanto as mulheres quanto os homens. Homens israelitas haviam se casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. E os chefes e os líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde, triste. E o povo começou a juntar em volta de mim, era o que estavam com medo, por causa do que Deus de Israel tinha feito a respeito dos pecados daqueles que tinham voltado da Babilônia. O povo volta da Babilônia e o povo já está ali por volta de uns 20 anos, tá? Nessa época, já tem 20 anos que o povo voltou. Só que o povo não ficou separado, o povo ficou casando com mulheres que não eram israelitas. Ou seja, mulheres bonitas, mas que eram de outros povos, e elas adoravam ídolos, então eles também sacrificavam a ídolos. Aí, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Esdras, ele, em sinal de tristeza, rasgou a veste, ele ficou sabendo que o povo tinha se juntado, né? Ele rasgou as vestes, era um sinal de luto. Raspou a barba, né? O cabelo. Então, assim, é um sinal de profunda tristeza, tá? Por quê? Porque o povo já tinha ficado exilado, o povo já foi levado cativo, ele estava com medo do sofrimento vir todo de novo. Então, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as minhas roupas rasgadas. Então levantei as mãos para Deus, para o Senhor meu Deus, e disse:
Ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados no nosso pecado que sobem até o céu, contando a verdade para Deus. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecados muitos. Por causa dos nossos pecados, nós e nossos reis e nossos sacerdotes temos caído na mão dos reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e viéssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão, que nos deste uma vida nova. Eles voltaram da Babilônia, depois de ser cativos. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Ou seja, o povo casou de novo com gente que não era da gente deles. E deste por meio dos teus servos. Nós desobedecemos a todos os seus mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa, que é essa terra de Canaã, era impura, porque a gente que morava nela se havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo isso que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste. Cadê? Nos castigaste menos do que merecíamos. Não é hora, hein? Não é, hein, filho? Agora é hora de tomar o remédio e dormir, vai. Mas depois, ó, cadê? Filho, por favor. Vai lá, vai. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem essas coisas tão nojentas, queimam os filhos delas, né? A Deus Moloque. Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida. Como se pode ver hoje? Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na sua presença. E aqui acaba o texto, tá? Na verdade, o que Esdras está fazendo é confessar a culpa, tá? E nós precisamos confessar a nossa culpa. E nem sempre a nossa culpa é bonita. Às vezes a nossa culpa ela é feia mesmo. Às vezes o pecado é feio, é terrível. Mas nós precisamos tomar coragem de confessar as nossas culpas diante de Deus, tá? E assim poder alcançar a misericórdia, o perdão dele. Porque Deus fala que quem confessa alcança misericórdia. E nós só alcançaremos misericórdia se nos arrependermos e confessarmos. Muitas vezes a gente confessa, mas não tem arrependimento. Então a gente precisa orar por um arrependimento genuíno e verdadeiro, tá? Isso não quer dizer que se você não se arrepender, você não tenha que falar a verdade. Fale a verdade
e peça arrependimento se você não tem ainda, pois ele virá, Deus trará o arrependimento ao seu coração. Mas não se esqueça, fale a verdade, seja qual for o pecado, tá bom? Deus te abençoe, bom dia, boa noite, né? E até amanhã. Tchau.